Meu nome é Emily e hoje nós vamos falar sobre como utilizar os aparelhos de celular que vocês têm para fazer fotos dos seus produtos que se assemelhem a fotos profissionais. Falar sobre fotografia é falar sobre luz. Note nas imagens ao lado que uma fotografia nunca vai parecer profissional se não tiver exposição adequada à iluminação. A sua maior aliada será a luz do sol, e você poderá fazer fotografias também nos dias nublados, até mesmo porque, nesses dias, a sombra não será tão cortante, tão nítida, e será mais difusa e valorizará os seus produtos. A luz do sol, além de ser uma excelente fonte natural de iluminação, ela também traduz muito bem as cores do objeto, fazendo com que a sua foto fique bastante fiel à realidade. Um dos erros que denotam amadorismo é a sombra do fotógrafo sobre o objeto. Então, é preciso se posicionar de forma que você ou as pessoas que estão te ajudando no ambiente de fotografia não estejam causando sombra em cima do objeto. Sobre o ângulo da luz, nós vamos falar mais longamente presencialmente. Mas agora eu gostaria de deixar registrado que a luz lateral favorece a maioria dos objetos, mostrando seus contornos, permitindo a percepção do volume do objeto. Note no próximo exemplo uma fotografia com essa entrada de luz lateral. Nesta imagem, temos produtos do município de Taquarussu que foram fotografados com a luz do sol, luz natural, com a incidência da luz lateral. Você pode notar que com a entrada de luz lateral, o outro lado do objeto pode ficar muito escuro. Se você considerar que a sombra está muito forte ou desvalorizando o objeto, você pode desejar fazer o uso de um rebatedor. Vamos mostrar como isso funciona. Nessa cena, nós temos um objeto contra a luz e notamos que a face do objeto está escurecida. Com o uso de um rebatedor, a fonte de luz que vem de trás é refletida, causando iluminação na frente do objeto. Note que é muito simples utilizar um rebatedor. Pode ser um papel, pode ser até um isopor. Isso faz com que a sombra, que às vezes está cortante, uma sombra muito definida, seja difusa, se torne mais transparente, causando um efeito mais interessante na sua fotografia. Aqui você pode observar a diferença de uma fotografia com o uso do rebatedor. O rosto da modelo não estava iluminado na primeira cena. Mas você deve estar se perguntando: por que eu usaria um rebatedor se eu tenho um flash embutido no meu celular? Na verdade, o flash ele deve ser evitado, ok? O flash ele é uma luz frontal chapada. Essa luz faz com que o nosso objeto perca a expressão de terceira dimensão dele. A gente perde o efeito de profundidade. Então, note que também as áreas do objeto que são claras, elas recebem uma sobreexposição de luz, fazendo com que a foto não valorize os detalhes e a beleza e a harmonia do objeto. Caso você deseje tirar fotos de objetos pequenos e queira fazer uma melhor produção, você pode até utilizar tendas difusoras. Neste caso, uma caixa foi cortada e colocada com TNT em sua volta. Essa é uma tenda difusora caseira e foi utilizada dessa forma para que a luz não incida diretamente sobre o objeto.
Deste modo, o objeto ficará bem iluminado, mas as sombras serão difusas. Mesmo em ambientes internos, você poderá fazer uso da luz natural. Basta organizar a sua bancada próximo a uma janela e fazer as fotografias, e deste modo você estará até propiciando que a luz entre lateralmente, como eu disse para vocês, que causa um efeito mais bonito no objeto. Se quiser, pode usar um rebatedor para quebrar a sombra cortante da outra lateral. Nós falamos sobre a luz e agora vamos falar sobre os fundos, ok? A primeira possibilidade que nós temos é trabalhar com um fundo infinito, que é aquele fundo que a gente não sabe onde ele começa e onde ele termina. É um fundo neutro que valoriza os objetos. Ele pode ser branco, pode ser preto e até colorido. Para que você cause esse efeito de fundo infinito, você pode utilizar uma cartolina, um EVA ou até um tecido, posicionado da forma com que está demonstrado na imagem. Aqui nós podemos perceber como funciona o efeito de fundo infinito. Na lateral esquerda, nós temos uma fotografia feita pela comunidade de Ananás dos seus bonequinhos de Jatobá. Eles utilizaram uma cartolina branca e fotografaram os bonequinhos sobre elas. Depois, com o recorte, a ferramenta de recorte do próprio celular, eles tiraram essa moldura que era perceptível em volta da foto e utilizaram o efeito de brilho do próprio aparelho, resultando nessas imagens que vocês podem ver. Falando sobre fundos, nós temos inúmeras possibilidades e vocês podem trabalhar com fundos naturais, com texturas, com cores, com estampas, mas é preciso ter o bom senso de colocar sempre o seu objeto em um fundo no qual ele contraste o suficiente para que o seu cliente possa observar com clareza todas as qualidades do seu produto. Nesta imagem, nós temos a colocação do produto contra um fundo rústico que valoriza o produto, nos traz a ideia de onde o produto foi feito e, ainda assim, permite contraste suficiente para que a gente perceba todas as características da bolsa. Aproveitar as paisagens naturais nas suas fotografias é uma grande sacada. É preciso, porém, ter bom senso. Observe que o fotógrafo, percebendo que a cor dos produtos era muito semelhante à cor da folhagem, procurou contrastar o produto, refugiando contra fundos neutros, no caso, contra o céu azul e contra a saia da modelo. Outra possibilidade é apresentar o seu produto ambientado na forma como é a sua proposta de uso. Assim, o cliente vai olhar para a fotografia e imaginar aquele produto na sua própria vida. Os clientes também gostam muito de ver como é o método produtivo, especialmente quando estamos falando de produtos artesanais. Mostre como você fabrica, fotografias desses ambientes todos são interessantes para o seu cliente, mas é importante prestar atenção se todas as imagens mostram ambientes limpos e organizados, para não depor contra a sua marca. Existem inúmeras técnicas para fotografar pessoas. Nós vamos discutir melhor esses aspectos no nosso encontro presencial. Por agora, quero apenas mostrar para vocês que quando queremos vender um produto, precisamos dar destaque a ele e não à pessoa que está sustentando o objeto. Note que o fotógrafo procurou ângulos diferentes para mostrar e focar inteiramente no objeto. O rosto da modelo não é o mais importante. Os nossos aparelhos de celular oferecem inúmeras possibilidades de edição das imagens. Por isso, pode parecer tentador utilizar filtros, que podem alterar a imagem ou sobrepor outros objetos. Não façam isso. Permitam que o seu cliente possa ver o seu produto
da forma mais fiel à realidade. Uma das características que mais denota amadorismo na fotografia é certamente a foto tremida, de modo que, para evitar que isso aconteça, evite usar o zoom do seu aparelho de celular. Fotografe no modo normal e depois, se quiser apenas uma área da imagem, utilize o modo de edição do aparelho para recortar. Eu tenho certeza que todas as vezes que você vai sair em uma foto, provavelmente você arruma o seu cabelo, passa um batonzinho, e nós vamos precisar fazer isso com os nossos produtos também. Sempre que for fotografar uma bolsa, se preocupe em verificar se ela está apresentada de forma adequada. Se for necessário, coloque um enchimento dentro dela. Faça o mesmo com as almofadas, capas de travesseiro. Dobre tudo, observe se as coisas estão devidamente passadas, verifique se tudo está limpinho, porque mesmo com qualquer dica de fotografia, se o produto não estiver no seu melhor dia, vamos dizer assim, no seu melhor momento, a foto não vai ficar boa, né? É preciso atenção redobrada na hora de fotografar superfícies refletivas, superfícies espelhadas. Às vezes você vai fotografar um espelho ou mesmo você está fotografando um produto em cima de uma superfície que tem um brilho muito grande. Então observe se você, enquanto fotógrafo, não está aparecendo refletido naquela superfície, ou os seus colegas que estão te acompanhando naquele momento da fotografia, ou mesmo qualquer outro elemento que não deveria fazer parte da sua composição. Uma dica interessante é colocar o objeto levemente virado para que você consiga fotografar sem aparecer. Evite tirar fotografia dos produtos dentro das suas embalagens. Note nessa imagem que nós fizemos do sabonete de Buriti da comunidade Itaquaruçu. Antes, a imagem dele dentro da embalagem. E no segundo momento, nessa imagem maior, nós podemos perceber o sabonete fora da embalagem, ambientado, junto com outros elementos que valorizam imensamente o produto. A maioria das fotografias que vocês vão fazer de produtos maiores e de paisagens deverão ser fotografadas com o modo automático do seu aparelho de celular. Entretanto, você perceberá que, se desejar tirar fotos muito próximas de objetos pequenos, como brincos, colares e pulseiras, esse modo fará com que esses objetos não fiquem nítidos. Por isso, fica uma dica: verifique se o seu aparelho possui o modo macro, que é representado por essa florzinha. Caso você possua, faça testes tirando fotografia dos objetos menores e observe como a nitidez aumenta significativamente. Alguns smartphones trazem ainda, no modo retrato, que é representado pelo rosto de uma mulher, a possibilidade de focar no objeto e desfocar o fundo. Esse tipo de efeito, verificado nessa imagem ao lado, é extremamente profissional, porque destaca o objeto contrastando com o fundo. Verifique se o seu aparelho tem essa possibilidade, façam diversos testes, fotografia é muito divertido e pode ajudar muito nas vendas de vocês. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus.